Senhor presidente, senhores vereadores, nesta manhã fria, segundo dia de inverno, em que na Praça Carlos Gomes uma cratera começa a destruir aquele logradouro público, inclusive com bancos sendo absorvidos pela terra e pela água, eu gostaria de falar a respeito da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura. E o que eu vou falar a respeito desta secretaria, que tem um papel importante na divulgação das ações do município, mas principalmente um papel de informar a opinião pública. Vou começar com o ano de 1983. Maurício Fruit, prefeito, depois de um longo impasse, ele foi nomeado pelo governador José Richa e assumiu a prefeitura. A primeira lei aprovada aqui nesta casa e a primeira lei sancionada, caros colegas, foi a lei número 6.399, sancionada no dia 13 de junho de 1983, sancionada por Maurício Fruit. Autores, 2 jornalistas, este que vos fala aqui da tribuna e o vereador Tito Ziglin. E o que dizia esta lei, senhor presidente? Dizia que o cargo de assessor de imprensa da administração direta e indireta deveria ser provido por jornalistas habilitados, de acordo com a legislação em vigor. E também esta lei dizia o seguinte, que o mesmo procedimento se aplica aos auxiliares que prestam serviços de natureza jornalística. Maurício Fruit cumpriu com esta lei, sancionou, levou lá o presidente do sindicato, na época Desidério Peron, Arnaldo Cruz, que era o secretário do Sindicato dos Jornalistas, está aqui neste plenário o seu irmão Valdir Cruz. E hoje, o que nós vemos? Vemos uma verdadeira farra publicitária. Nos últimos 3 anos, 77 milhões gastos em propaganda pela prefeitura. E eu pergunto, faço uma indagação, quantos jornalistas nós temos na Secretaria de Comunicação Social? Pelo levantamento que fizemos aqui, dos 63 funcionários que estão na Secretaria de Comunicação Social, vereador Ticarelli, vereador Chico do Beraba, vereador professor Galdino, apenas 3 são jornalistas. Não quero aqui cometer alguma falta, trazer uma informação equivocada, mas, no mínimo, há mais de 20 anos não temos concurso para jornalista na na Prefeitura de Curitiba para a Secretaria de Comunicação Social. Aqui nesta Câmara, alguns anos atrás, foi feito um concurso para jornalistas, e nós temos aqui uma equipe altamente qualificada de jornalistas. A Prefeitura, pelo que eu estou vendo aqui, tem menos jornalistas do que esta Câmara. E quero parabenizar os meus colegas que estão trabalhando, porque eu conheço da capacidade e da responsabilidade deles. Então, lá na Secretaria de Comunicação Social, tem 45 cargos em comissão e outros funcionários que nós nem sabemos o que eles estão fazendo lá. Por exemplo, até uma cozinheira tem na Secretaria de Comunicação Social. Será que esses comissionados comem tanto assim que precisam de uma cozinheira? Então nós queremos saber, e estamos aqui pregando, que a Prefeitura volte a fazer concursos públicos para jornalistas. As novas tecnologias exigem profissionais habilitados. Chega desse tipo de ação.
que envergonha Maurício Fruit, o grande prefeito da década de 80 dessa cidade. Muito obrigado. Antes da minha fala, eu quero reforçar o que o vereador e professor Jorge Bernardi disse aqui há pouco. Concurso público é muito importante, seria muito importante em todas as áreas, principalmente para jornalistas. Agora, eu estou com uma dúvida que eu jogo para vocês, senhoras e senhores, a questão que tem um X9 dentro da prefeitura, que assoprou. O que está acontecendo na prefeitura? Estão pagando os veículos de comunicação e estão devolvendo dinheiro. Agora eu quero saber, vamos apurar, convoca todos os vereadores para a gente fiscalizar e apurar sobre isso, sobre essa denúncia aí do jornalismo, né? Ali nesse trabalho que eles têm aí, no caso do concurso público, e queria saber como funciona esse negócio de devolução do dinheiro. Paga-se os veículos de comunicação ali e depois a devolução. Então, temos que preparar talvez uma mini lava-jato aqui. Agora, sobre o discurso, eu fiz um esforço hercúleo para subir essa tribuna nesta quarta-feira, porque venho fazendo realmente o trabalho que tem que fazer. E trazendo más notícias da saúde financeira de Curitiba. Um vereador leviano vem tentando ignorar que entramos na idade das trevas. Ontem aconteceu uma reunião no Conselho de Administração do IPMC. É de lá que vem más notícias em série. Agora, estou virando um craque nessa crise. O que irrita os apoiadores de Gustavo Fruit? Eu também fico irritado com a idiosincrasia de meia dúzia de participantes da base aliada e que negam problemas na atual administração, como Pedro negou Cristo. Mas como toda denúncia é verdadeira, o que acontece? O que abunda não prejudica. Senhoras e senhores vereadores, a dívida do IPMC não deverá terminar o ano com um furo de 200 milhões, como eu vinha dizendo nas últimas sessões. O abacaxi que Fruit irá deixar para a próxima gestão com o IPMC será no mínimo de 260 milhões. 60 milhões a mais do que eu estava apontando na semana passada. A previsão não é minha, mas sim do Conselho de Administração do IPMC, que se reuniu ontem, inclusive. Vale ressaltar que o refinanciamento proposto por Fruit de 200 milhões não obriga a Prefeitura a pagar nenhuma parcela neste ano vigente, nesse ano de 2016. Apenas a partir de 2017. O refinanciamento prevê que a Prefeitura poderá atrasar o pagamento em até 6 meses. Ou seja, Fruit não precisará pagar nada na atual gestão. Se ele se reeleger em outubro, vai ver como a cidade vai pagar somente no ano que vem. No caso de perder, o próximo prefeito vai ter que se virar, literalmente se virar, fazendo um esforço hercúleo, descomunal, para pagar a dívida e conseguir reconstruir as finanças da nossa cidade. Curitiba não vai mais dever 1 bilhão e 750 milhões em dezembro, e sim 1 bilhão 810 milhões. Devido a uma administração claudicante, vacilante, e que realmente não acreditou na cidade que precisaria ser adequada no momento de crise. E gastou mais do que devia, inclusive. Que venha o próximo prefeito, de preferência que tenha comprometimento com a cidade de Curitiba, com a capital do Sul. É isso aí, muito boa continuação a todos. Obrigado. Senhor presidente, gostaria de encaminhar um requerimento à casa, por gentileza? Para o requerimento, com a palavra, o vereador Chico do Beraba. Dado a fala do professor Galdino, nessa tribuna pela manhã, ele fez uma acusação gravíssima contra essa gestão, dizendo que
o município está pagando as mídias e tem um X9 dizendo que tem que retornar dinheiro para o município. E isso, senhor presidente, é muito grave. Então, o requerimento é que essa casa tome um procedimento investigatório para ver a veracidade dessa informação do vereador Galdino. Não cabe à mesa executiva tomar qualquer providência nesse sentido. Vossa Excelência, enquanto vereador, tem todo o direito de entrar com o requerimento formalizando esse pedido. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas aqui da mesa executiva, da comissão executiva dessa casa, a cada um dos vereadores, vereadoras, demais presentes à sessão, nosso convidado aqui para a Tribuna Livre, seja bem-vindo. E talvez não utilize os 15 minutos que o presidente vai contar aí no relógio, não começou ainda, mas apenas para, neste momento, destacar algumas ações da gestão do prefeito Gustavo Frutti, que, a despeito de uma adversidade conjuntural, seja do ponto de vista da economia do país e mesmo da gestão pública, tem conseguido destacar a nossa cidade em áreas importantes. Eu via ontem mesmo a notícia de que a cidade está concorrendo, ou foi indicada, para o recebimento de um prêmio na área da mobilidade, para a mobilidade inclusiva, o que, de fato, também é uma ação importante da gestão do prefeito Gustavo Frutti. Além disso, eu vou, na sequência, passar ao líder do prefeito, para o seu aparte, numa questão que sempre foi, mas talvez seja mais importante nos dias de hoje, do ponto de vista da gestão pública, que é a questão da transparência. A transparência da gestão dos recursos, da aplicação das políticas, de ouvir as demandas e enfrentá-las de forma dialogada, que é o que tem feito o prefeito Gustavo Frutti. Aliás, nós que já acompanhamos, colegas vereadores, vereadoras aqui, que acompanham nesses últimos anos e nessa última década as audiências públicas regionais e municipal das leis orçamentárias, vão concordar comigo que o prefeito Gustavo Frutti tem sido disciplinado e presente em quase todas as audiências públicas, inclusive ouvindo diretamente a comunidade, dentro daquele espaço limitado de tempo, mas tem ouvido diretamente, sentado a uma mesa, junto com os administradores regionais, com os secretários que também participam dessas audiências, para ouvir as demandas. E dialogada de forma franca, de forma muito clara, sobre os desafios que tem a cidade, as ações que o município implanta e os limites na execução dos investimentos e das próprias ações da prefeitura. Se o orçamento ele é limitado, logicamente que as ações elas devem ser limitadas à capacidade de investimento do município. Vereador, cabe a parte ou não? Claro, por favor, na sequência. Vou passar o livro do prefeito e dando na sequência, Vossa Excelência. Logicamente, então, que se o orçamento ele é limitado, ele é estipulado, é estimado, ele também tem que... os investimentos são limitados a esta estimativa. E o prefeito, de forma muito franca, tem debatido isso com a comunidade. Então, apenas vou passar ao líder do prefeito, que vai destacar essa questão da transparência da coisa pública. Curitiba, inclusive, a gestão do prefeito recebeu uma referência nacional nesta área e passo a Vossa Excelência para a parte. Eu agradeço, inclusive, vereador Pedro Paulo. Nós recebemos, nós que eu falo a cidade de Curitiba, porque institucionalmente representada
pelo chefe do Poder Executivo, pelos Poder Legislativo, por parte da Controladoria da União e principalmente do Ministério Público Federal. Esse mesmo Ministério Público Federal que tem encetado as ações buscando reverter esta perversão pública que é a corrupção endêmica em nosso país. E nós, a cidade de Curitiba ficou em primeiro lugar na transparência. Muitas vezes eu vejo, no pequeno expediente, os vereadores se sucedendo e em cima de pronunciamentos e discursos que não procedem com o que nós estamos vendo na prática. Hoje, por exemplo, o prefeito de Curitiba, não sei se vai, mas foi convidado pela Associação Abrinq, que é uma associação de crédito nacional, envolvendo industriais de brinquedos, tem um trabalho com menor, para receber um prêmio, a cidade de Curitiba, de prefeito amigo da criança. E este prêmio, vereador Pedro Paulo, então, às vezes, se toma como uma pseudo-verdade aquilo que é dito com palavras aventadas, jogadas ao vento. Não é possível que uma instituição deste crédito, com as inúmeras personalidades que a compõem, que tem um crédito, inclusive um deles, que foi o fundador, e aqui possivelmente alguns vereadores assim que têm mais contato, como o próprio vereador Bernardo e outros, foi o Odé de Gragel, um dos fundadores desta Abrinq. E por quê? Porque a cidade de Curitiba é a cidade que tem o maior número de vagas integrais para a educação em todo o Brasil. Porque a cidade de Curitiba, diferente do que é falado aqui, no varejo, pinçado, detalhes, chegou neste 4º ano, cumprindo a principal, entre aspas, promessa de campanha do governo Gustavo Fruit, que foi chegar, mas eu nem falei o que é ainda. Não. Chegamos aos 30% da educação, mais de 1 bilhão e 500 milhões, quando a obrigação constitucional, vereador Pedro e vereador Rogério, não posso dar uma parte ao senhor, mas falo para ele, já olhando para Vossa Excelência, que a obrigação constitucional é 25%. 25%. Se nós pegarmos, por exemplo, a creche, os CMEIs de Belo Horizonte, por exemplo, eles não são do mesmo diapasão, da mesma formatação que são os CMEIs, os 204, 206 agora, da cidade de Curitiba, com tempo absolutamente integral. E eu ontem vi a observação do ilustre vereador Jorge Bernardi aí, falando da alimentação. Sabe por que é gasto isso em alimentação, vereadora Julieta? Por que é gasto isso em alimentação? Porque são 5 refeições por dia em cada uma desses 204 CMEIs. Isso não é barato. Eu volto a dizer, e é muito fácil, vamos comparar R$5 com o que o restaurante da esquina, o restaurante popular cobra. Não é a mesma lógica. A quem nós queremos iludir desta forma, vereador Pedro Paulo? Não é a lógica. Vossa Excelência administra uma casa pública, existe o pregão, existe a licitação, existe a deserção na licitação. Então é óbvio que aqui, quem não tem compromisso em administrar absolutamente nada, que só tem o compromisso de falar, criar factoide para poder aparecer, e não aparece, porque não encontra eco nenhum ali
do outro lado da esquina desse Palácio Rio Branco, não encontra, você não vê na grande mídia, nada. Né? Os casos que encontram eco são os casos que são questões aqui de Estado, discutidas aqui dentro. Agora, quando se fala, por exemplo, na questão ambiental, não foi feita obra, nós saímos de 3 milhões de metros quadrados de área verde para 9 milhões de metros quadrados. Foi a única cidade convidada a participar da MOP. A única cidade, o único projeto aqui. São prêmios que até, às vezes, e isto não é prêmio para o prefeito Gustavo Frutti, é para a administração. As pessoas não conseguem separar o que é algo institucional do que é algo do gestor que está momentaneamente à frente. São conquistas da própria cidade, dos servidores da cidade, dos projetos da cidade. Nós, as audiências públicas, como foi dito por Vossa Excelência, que o prefeito foi a todas, ouviu a população, e alguns colegas insistem em dizer que ele se esconde. Se tem um prefeito que não para dentro do seu gabinete, é o prefeito Gustavo Frutti. E vai a todo lugar, inclusive junto com esses vereadores que dizem que não encontram o prefeito lá na periferia. É isso que eu fico impressionado, que ficam lado a lado com ele. Então, de modo, vereador Pedro Paulo, há muita coisa para mostrar. Eu costumo dizer que o prefeito Gustavo Frutti é o prefeito certo na hora errada. Mas ainda bem que é o prefeito certo na hora errada. Porque se fosse o prefeito errado na hora errada, aí sim esta cidade estaria colapsada, como colapsado está Porto Alegre, Rio de Janeiro, o estado do Rio, o estado do Rio Grande do Sul. Se não fosse alguém com parcimônia, com responsabilidade, sabe o que está fazendo e com espírito republicano. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Vereador Paulo, faz muito bem essa explanação. E eu diria mais, vereador, apenas um comentário antes de passar a parte do vereador Rogério. Eu disse esses dias aqui que ainda bem que apenas 10%, ou um pouquinho mais, do que se fala aqui na Câmara, por alguns, tem alguma repercussão. Ainda bem. Porque existem falas aqui que até nos envergonham, por expressões que se utilizam, pelo desconhecimento que transparece algumas intervenções. Eu diria que o prefeito Gustavo Frutti é a pessoa certa no momento certo, porque o momento hoje não permite um gestor que inaugura busto de cavalo babento, e gasta muito com isso, que constrói bibliotecas que hoje são impossíveis de manter, de arcar com a manutenção, mas que ficam como símbolo, tem a sua importância, mas que é um gasto desnecessário, ou pontes de milhões, como a que nós temos aqui, que deveria ser um cartão da cidade, mas acabou sendo um peso nas contas do município, pontes estaiadas que custam mais de 100 milhões, poderiam ser reproduzidas perto de 5 pontes mais simples. Então, o prefeito Gustavo Frutti é o prefeito certo no momento certo. Ou murais milionários que se construíram para a comemoração dos 500 anos do Brasil, tudo isso Curitiba já teve. E não enfrentava os seus problemas. Porque há que se dizer também que quando nós falamos dos avanços dessa gestão, nós não estamos escondendo embaixo do tapete os desafios que tem a cidade. Porque isso, por muito tempo se fez. Não se debateu os desafios que a cidade tinha. Então está o prefeito, do jeito dele, de forma muito franca, no momento que exige alguém, com o perfil dele, à frente da prefeitura, com responsabilidade, enfrentando passivos, mas olhando para o futuro de uma cidade que quer ser democrática e justa. O caminho é longo, mas é preciso iniciá-lo, e o prefeito Gustavo Frutti, a seu modo, tem feito dessa forma.